Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue, um ato que diariamente pode salvar vidas. Nossa equipe foi ao Banco de Sangue de Rio Claro, que sempre luta para manter os estoques, e conhecemos uma pessoa que depende da solidariedade para viver. Seguindo nesta linha, a ONG continua trabalho de anos anteriores e serve refeições a moradores de rua. O trabalho aumenta com a queda nas temperaturas. Hoje tem o Direito do Trabalhador e você pode participar. Mande sua dúvida, 2111 7000. Atletas do handebol de Rio Claro têm conquistado vitórias e esporte caiu no gosto da garotada, que antes não ligava nem para os treinos. Cuidado com a saúde bucal tem que começar desde cedo, com as visitas frequentes ao especialista no assunto. Polarização de ideias, pensamentos, posturas. Como a sociedade tem se transformado diante disso? Religião, política, opção sexual são exemplos marcantes que tornam o debate em torno da intolerância cada dia mais indispensável. O Rio Claro Notícias começa agora. Boa tarde. As vendas para o Dia dos Namorados caíram 9,61% este ano em comparação a 2016, segundo o balanço divulgado ontem pelo Serviço de Proteção ao Crédito e também pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. O levantamento foi feito entre os dias 5 e 11 de junho. Segundo o SPC, as vendas para a data têm perdido força sim nos últimos anos. Inclusive, o último resultado positivo foi só em 2013, quando as vendas cresceram 7,72%. Ainda de acordo com o SPC, a queda mostra que o varejo ainda não se recuperou totalmente dos efeitos da crise. Vamos falar agora de solidariedade. Nesta época do frio, a situação das pessoas que moram na rua fica muito mais complicada. Mas, através de vários trabalhos voluntários, muitas vezes essas questões se amenizam um pouco. É o caso de uma associação de jovens que faz comida para distribuir para essas pessoas. 10 pacotes de macarrão, 6 quilos de salsicha, 3 cebolas e 2 cabeças de alho. Tudo isso feito a 20 mãos. Todas da Associação Juventude Ativa de Rio Claro, que juntas fizeram mais de 50 marmitas para saciar a fome de quem tanto precisa. A gente fez a pesquisa com os moradores de rua, porque cada dia tem uma equipe que faz a entrega. Então a gente perguntou os dias, e no caso eles falaram que de segunda e quinta. Então a gente escolheu na segunda, que é o começo da semana, que muito pouco provavelmente alguém vai sair na plena segunda-feira de frio à noite para entregar. Não são eles que escolhem a refeição da noite. Tudo é baseado num cardápio estabelecido por uma nutricionista. A cada segunda-feira a gente faz um prato diferente, que são organizados por nutricionistas. 9h17 da noite, 16 graus no termômetro do meu celular. Essa hora e com esse frio, muita gente já está alimentada embaixo das cobertas. Mas não é o caso de quem vive na rua e desses jovens do AJA. Eles saem para as entregas às 9 da noite e encerram as atividades perto das 11. Tudo depende da quantidade de marmitas e dos pontos a serem visitados. A gente agrega alguns lugares quando alguém fala que tem algum morador ou não, porque eles não ficam sempre no mesmo local. Às vezes eles migram para outros lugares, né? Onde eles acham que tem mais cobertura, mais um lugar de espaço para ficar. Né? A satisfação é clara no olhar e nas palavras de quem é agraciado por essa atitude. O pessoal tá apoiando a gente. Geralmente é segunda, terça, quarta, entendeu? A gente espera assim e é emocionante, né? É muito bacana mesmo e a gente tá vendo que a gente tá tendo um apoio. Mesmo numa segunda-feira com frio vale a pena tudo? Mesmo na segunda-feira com frio. Direito do Trabalhador na área. Comigo aqui, doutor Gilberto Urola. Tudo bem, doutor? Bem, graças a Deus, Paulo. Tudo jóia. Vamos falar de assuntos importantes, né, que a gente tem a relevância grande. Tem pergunta aqui, mas antes nós vamos entrar na reforma trabalhista. A gente já trouxe aqui possíveis mudanças propostas aí nesta reforma, mas, como bem lembrou o doutor, a gente não falou do que permanece, que isso é muito importante para você, trabalhador. Doutor, o que a gente pode destacar
do que não vai ter nenhum tipo de alteração? Não vai mudar, pelo menos nesta oportunidade, né? Um dia a gente não sabe, mas não vai mudar, por exemplo, o fundo de garantia por tempo de serviço. Vai continuar sendo de 8%, vai continuar sendo obrigatório, vai continuar tendo a multa de 40%, não muda. 13º salário, não muda. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, né? Com mais de um ano começa a ter aviso de 33 dias, de 36, de 39, isso também não muda. Salário família não vai cair, né? A licença maternidade, 120 dias no mínimo, não vai mudar, não tem perigo de sofrer qualquer alteração. E as normas também de segurança, higiene, medicina do trabalho, elas também não sofrerão nenhuma alteração. Alguns direitos são de muita preocupação do trabalhador. A questão do FGTS, inclusive, o fundo de garantia, é uma questão que é uma segurança que se tem lá. Seguro-desemprego, alguma alteração? Seguro-desemprego não muda, não muda. Mesma coisa. Continua em vigor. Tem uma mudança, mas que não é dessa reforma, uma mudança recente que fala sobre a pessoa ter direito ao não conforme o tempo no trabalho, sim, isso ser uma coisa gradativa, quando for uma primeira dispensa. Como é que é mesmo isso aí, doutor? Porque a pessoa que nunca recebeu seguro-desemprego, então ela, para receber pela primeira vez, ela tem que ter trabalhado no mínimo 12 meses, né? Então, para receber na segunda vez, não precisa ter trabalhado tanto, né? Na terceira vez, com 6 meses só, já recebe. Então, isso tudo daí, o seguro-desemprego continua valendo nas mesmas regras que estão atualmente. Legal. Tem pergunta para o doutor aqui, o Cristiano do Jardim Inocop pergunta o seguinte, doutor, ele está afastado há 4 meses e é registrado, está tudo certinho. Ele quer saber se quando voltar ao trabalho tem direito a férias que já estão marcadas para o mês de outubro. Olha, as férias a pessoa só perde se ela ficar afastada por mais de 6 meses dentro do período aquisitivo. Né? Vê lá o dia que você entrou, dia e mês, a cada ano completa um período aquisitivo, afastamento superior a 6 meses dentro do período aquisitivo, perde o direito às férias. Caso contrário, não. As suas férias que estão marcadas para outubro são férias que você já adquiriu. Você tem direito a elas sem problema nenhum. Então, por exemplo, foi contratado agora em junho, período aquisitivo completa um ano em junho do ano que vem. Exatamente. Se ele tirar 6 meses dentro deste junho a junho, aí perde. Se passar um dia dos 6 meses, perde o direito às férias. Porque daí ficou mais de 50% do período já afastado. Exatamente. Legal. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Rio Claro Notícias. Semana que vem, normalmente é quinta-feira, mas como amanhã é feriado, o doutor antecipou a visita. Semana que vem, quinta, estaremos aqui. Até quinta, se Deus quiser. Fique agora com as vagas do posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Há vagas para assistente administrativo, auxiliar de enfermagem, costureira, eletricista, fonoaudiólogo, mecânico eletricista de automóveis, operador de telemarketing, programador de sistemas, promotor de vendas e técnico em segurança do trabalho. O posto de atendimento ao trabalhador de Rio Claro fica na Avenida 3, número 536, no centro. Os interessados devem comparecer com carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS ativo. Olha, a seguir vamos falar do Dia Mundial do Doador de Sangue. Uma atitude importante, mas que no Brasil ainda precisa ganhar mais adeptos. Os detalhes depois do intervalo. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue, um ato que pode salvar vidas. Os bancos sempre estão naquela, altos e baixos nos níveis do estoque. E por isso, mais uma vez, vale toda a conscientização. O maior medo aqui é ver estas cadeiras assim. No momento, a realidade do estoque de sangue da Santa Casa de Rio Claro é diferente. Geladeiras cheias, nenhum tipo faltando. Mas esta cena não é regra. Teve gente que já sentiu o contrário na pele. Josefa tem anemia falciforme e recebe sangue regularmente desde os 3 anos. Há algum tempo, quase perdeu a vida esperando uma bolsa. Estava grávida de 5 meses, a hemoglobina baixou muito. Tinha que tomar sangue, não tinha aqui, teve que vir de São Paulo, foi bem numa época de feriado, foi por poucos minutos. Estava todo mundo desesperado, eu já estava extremamente desenganada, mas graças a Deus
Era mais de meia-noite, foi que veio chegar. A Josefa precisa das bolsas todo mês, 3 ou 4 destas vermelhas aqui. Mas a cor nem sempre é esta. Este líquido amarelo também é sangue, mais especificamente só as plaquetas, extremamente necessárias em alguns casos. A partir do sangue doado, a gente faz o processamento do sangue, que é a separação do sangue total em hemocomponentes. O que mais a gente usa é hemácia, que ela serve para tratar anemias, caso de sangramento muito grande, que a pessoa tenha necessidade. E as plaquetas são para usos mais específicos. Para que seja dividido, o sangue precisa passar por um processo cauteloso. É centrifugado e separado. Às vezes, acaba sendo perdido. E por mais que existam muitas bolsas por aqui, elas têm validade. As vermelhas duram 30 dias e as amarelas apenas 5. A ONU considera ideal que de 3 a 5% da população sejam doadores de sangue. Mas no Brasil, apenas 1,8% de fato é. E a maior parte destas pessoas é de doadores familiares esporádicos, aqueles que aparecem só quando algum parente precisa. O que o banco de sangue realmente necessita é de doadores regulares. O Jameson é um exemplo perfeito. Doa sangue desde 2013 e várias vezes por ano. A motivação não partiu de nenhuma situação difícil com ele ou algum familiar. É uma questão de consciência. Eu sempre ouvia na TV que certas épocas do ano faltava sangue, né? Então, desde então, a partir daí, eu já decidi doar sangue. E não precisa de muito para fazer como ele. Para doar sangue é necessário ter entre 15 e 69 anos, mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, estar descansado e alimentado. Após doar, as únicas recomendações são beber bastante água e evitar exercícios físicos. No tempo em que fica no banco de sangue, o voluntário enche uma bolsa de 450 ml. Tem gente que se assusta com o tamanho, mas isto não é nada perto da recompensa. Não tem outra palavra, é a minha vida. Bom, a cidade de Santa Gertrudes alterou um pouquinho o público-alvo da vacina contra a gripe. A partir de agora, pessoas com idade a partir de 55 anos também podem receber a dose que é disponibilizada pela Secretaria de Saúde. Na cidade foram vacinados 2.521 cidadãos do público-alvo, o que corresponde a 61,59%. A campanha foi prorrogada até o dia 23 de junho e continua a atender pessoas acima de 60 anos, doentes crônicos, crianças menores de 5 anos, gestantes, puérperas, professores e profissionais da saúde. A vacina está disponível das 9 da manhã às 2h30 da tarde nos seguintes postos: o BS João Aparecido Buschinelli, o BS Catarina Caetano Demarque, Policlínica Manuel Wendel e o BS Margarida Polac Lara. É preciso apresentar a carteira de vacinação. Seguindo aí com a saúde, vamos falar agora da questão dos cuidados com a boca. Na verdade, uma das maiores portas de entrada do corpo para diversos tipos de problemas de saúde, várias questões, infecções e tudo mais. Por isso, o importante o cuidado, toda a higiene com a boca, isso desde cedo. Por isso, a odontologia infantil entra em cena e precisa ser logo. O Teodoro tem 2 anos e a única preocupação é conversar com o Batman e o Lanterna Verde. Apesar da idade, já sabe de muita coisa. E quem que escova seu dente? Papito, eu, o Teodoro. Você é o Teodoro? Sim. E tem gosto gostoso? É gostoso a pasta de dente? É? É, a do Papito ardida. A do Papito é ardida. E a sua? Muito gostosa. É? É. E a escova? Que cor que é essa escova de dente? É do Super-Homem. Do Super-Homem! Então seu dente vai ficar muito forte. Dente de Super-Homem. Vai? Ou não? Sim. Ele sabe que precisa cuidar dos dentes, mas a atenção redobrada e a maioria das dúvidas parte de quem mais se preocupa, a mãe. A primeira dúvida que a gente tem é quando vai nascer, porque eles começam a babar, começam a coçar muito a gengiva e a gente vai, e agora? Vai nascer, não vai nascer? E aí, pelo menos o do Teodoro nasceu com 8 meses, começou a aparecer os dentinhos dele. Aí entra a parte, né, que aí eu perguntei até pra Márcia como que funciona a higiene da boca. Desde pequenininho a gente já faz a higienização com gás, né, com gases, aí limpo
a língua, a gengiva, e aí depois quando nasce o dentinho também, aí limpa com, pelo menos assim foi me passado. Mas é uma dúvida realmente, como limpar, quantas vezes por dia, usa creme dental, não usa, e aí é só um especialista mesmo pra gente ter a certeza, né, pra gente saber como funciona. Para acabar com as dúvidas, entra outra personagem em cena. No lugar da capa, o jaleco. Interessante estar sempre no consultório, além de estar tirando as dúvidas, para a gente também ir avaliando o crescimento, né, a troca de dentes e também a possibilidade de risco de cárie, né, porque aí quando a gente tem o paciente semestralmente no consultório, que é o correto, né, a cada 6 meses está fazendo consulta preventiva, a gente consegue eliminar os problemas logo do início. E o mais importante, o cuidado deve acontecer desde muito cedo. A gente já faz consulta a partir dos 6 meses, por exemplo. Não precisa nem ter a dentição, porque a gente faz muita orientação, porque a gente precisa fazer higiene bucal, independente de ter os dentes ou não. A gente precisa cuidar da parte interna, porque existe muita estomatite, inclusive pela falta de higiene, né? Então a gente precisa cuidar da boquinha deles desde os primeiros dias de vida. Depois do intervalo, vamos falar da dedicação da garotada ao handball aqui em Rio Claro. E também preparamos uma pequena agenda cultural, afinal de contas, amanhã é feriadão e a gente tem aí várias opções para você se divertir. Agora, 12h48, eu volto já. Hora de conferir a previsão do tempo para hoje e também amanhã no feriado aqui em Rio Claro. Depois de um dia nublado, com aquela chuvinha fraca em vários momentos do dia, a quarta-feira começou com nevoeiro, como mostra essa imagem gravada hoje cedo da torre da TV Claré. Só por volta das 9 da manhã deu lugar ao sol. Ainda há muitas nuvens sobre o estado, que pode provocar chuvas espaçadas durante a tarde. À noite, o tempo deve ficar firme. A máxima na cidade continua em torno dos 23 graus e a mínima cai na próxima madrugada para os 10. Em Piracicaba, a mínima pode ser ainda mais baixa, de 9 graus. E a temperatura cai também em Santa Gertrudes. Por lá também será de 9 graus. Vamos ver como fica o feriado aqui em Rio Claro. Corpus Christi ensolarado e frio, viu? Com máxima de 22 e mínima de 8 graus. Vamos falar de esporte agora. Os jovens atletas da equipe de handball de Rio Claro têm conquistado bons resultados, que refletem, é claro, na motivação da garotada. Que olha, essa garotada até confessa que antes nem levava a coisa muito a sério não, viu? Olhando assim, é fácil perceber o entrosamento da equipe. E não é à toa que esses meninos têm sido destaque no esporte do interior paulista, colecionando conquistas. Nós temos a equipe cadete que vem se destacando mais e por conta disso ela está recebendo alguns convites para participar de outros campeonatos. Com 16 vitórias em 17 jogos, motivação e disciplina não faltam para os meninos do handball Rio Claro, que graças ao bom desempenho nos jogos regionais, conquistaram até o convite para participar de torneio internacional. Com essa equipe aqui do Ginásio do Panorama, nós participamos de competições aqui da região e por estar se destacando em alguns campeonatos, nós estamos recebendo alguns convites para participar de outros campeonatos a nível estadual, até um campeonato em outro país. Mas todo esse reconhecimento não vem por acaso. A preparação é a jogada principal dos bons resultados. A modalidade, como toda, ela exige muito do esforço físico do atleta. Então a gente faz uma preparação com uma base de academia, então eles fazem exercícios na academia 2 vezes por semana e a gente complementa na quadra. Aí aqui na quadra o meu trabalho como físio e como educador é de estimular um pouco mais essa questão do equilíbrio muscular, da propriocepção, preparar realmente a musculatura para que eles venham a ter o menor risco possível de lesão dentro dos jogos. Com pouco mais de 3 anos na equipe, esses atletas nem imaginavam tamanha visibilidade tão cedo. E aí, esforço redobrado para não perder as oportunidades que estão surgindo. Para mim, eu achava que era só uma brincadeira. Teve uma época que eu achei que era perda de tempo.
Mas depois que a gente começou a jogar campeonatos e tal, a coisa ficou mais séria, daí que veio a paixão pelo handebol. É muito bom saber que a gente está evoluindo cada vez mais. E deixar a bola cair só se for na rede. Bacana. Olha, vamos falar agora de um assunto importante e bastante delicado também. A polarização das ideias que gera a intolerância entre as pessoas. Um tema cada vez mais comum e uma situação que se revela no Brasil e no mundo, principalmente em âmbitos importantes como religião e política. E esse é um assunto que nós da TV Claré estamos tratando aqui. Confira numa reportagem especial que vai falar também sobre a palestra de um especialista. A nossa vida em sociedade é definida em convívio. Indivíduos, personalidades, pessoas diferentes passando por situações conjuntas. Mas nem sempre essa rotina se torna amigável por problemas questionáveis. A polarização de ideias, conceitos, sentimentos está cada vez mais latente, com dois extremos que jamais vão se aproximar. Guerras e conflitos estão diretamente relacionados ao ódio. E isso pode acontecer, inclusive, onde o ambiente deveria ser de paz. Entre tantas religiões atuantes, aceitar aquela que não nos pertence se torna inconcebível. Eu sempre falo que o problema principal está na relação entre a pessoa, entre as pessoas. Então, o foco, quando você pensa em um extremismo ou uma polarização, é o desrespeito justamente a essa pessoa. O não reconhecimento de que o outro tem direito de não concordar com você, né? De não aceitar as mesmas coisas que você aceita. Se você deixa de reconhecer isso, você está caminhando para algo que nós podemos chamar de extremismo. Daqueles que deveriam nos representar, a triste percepção. E isso se reflete nas ruas. Dois lados. A capital nacional dividida entre o certo e o errado. A direita e a esquerda. Vermelho e azul. E por aí vai. Hoje a gente vê que o papel do político lá não é representar o povo, mas sim representar a si mesmo. O interesse é pessoal, partidário e não da população, não é coletivo. Mas quando mais simples não existe. Caminhar na rua com medo de ser quem é. Levantamentos apontam que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. 1 a cada 25 horas. Isso é uma coisa assustadora, é até o lugar que mais se mata travesti no mundo. Então acho que a gente tem que discutir isso cada vez mais para diminuir esse preconceito. Eu acho que é o fundamentalismo, é querer aquilo que eu acredito para mim, do outro. E aí isso acaba se tornando intolerância e ódio e esses crimes que a gente acaba vendo sendo cometidos. Entre todos esses exemplos, uma palavra chama a atenção: intolerância. No dicionário é definida como falta de compreensão, inflexibilidade, que não admite uma opinião contrária. Em pleno 2017, pensar numa situação assim assusta. Mas para mudar essa realidade, cabe a cada um fazer a sua parte e quebrar preconceitos. Foi pensando justamente nisso que o Claretiano Rede de Educação e a Rede Claré de Comunicação vão trazer a palestra de Leandro Carnal sobre ódio e intolerância. Se eu consigo aceitar o outro como diferente e me relacionar melhor com ele, todos os relacionamentos ficam muito melhores. E nesse momento de crise política, crise econômica, crise religiosa, uma série de coisas, nós temos que ter em mente que não há um certo e um errado. Existem pontos de vista diferentes. Leandro Carnal é historiador, professor da Universidade Estadual de Campinas e roda o Brasil como palestrante. Em Rio Claro, chega para completar os trabalhos sociais já desenvolvidos pela TV Claré. Se você é um ser humano, você é convidado a participar da palestra do professor Leandro Carnal para realmente ter contato com essas novas ideias. E por que é que eu tenho que respeitar a ideia do outro? Por que é que eu tenho que me simpatizar se o outro pensa diferente de mim? Então, acho que vale a pena a gente refletir e aprender como fazer isso também. Reforçando, a palestra acontece no dia 12 de julho, no Claretiano Faculdade. Bom, amanhã é feriado, vamos falar um pouquinho de programação, afinal de contas dá para aproveitar, mesmo que sexta trabalhe, claro que dá para realmente relaxar um pouquinho amanhã no feriado de Corpus Christi. Vamos conferir. Era tão estranho te olhar dentro dos olhos. Hoje em Araras, a banda Sorriso Maroto sobe ao palco do Saião Futebol Clube para cantar grandes sucessos e agitar a véspera de feriado. O show é a partir das 11 da noite.
quinta a domingo, em Rio Claro, tem a tradicional Festa do Padroeiro na Praça da Liberdade, em frente à Igreja da Matriz. São mais de 12 barracas com comidas típicas, muita diversão e música ao vivo, sempre das 7 às 10 da noite. Também na quinta-feira, a Matriz de Nossa Senhora Aparecida realiza a procissão e missa de celebração de Corpus Christi. A missa acontece no Lago Azul a partir das 4 da tarde, depois a procissão segue até a igreja, passando por diversos pontos da cidade e colorida com a beleza dos tradicionais tapetes. É isso, eu fico por aqui, às 10 da noite tem a nossa segunda edição e aí nós voltamos na sexta-feira com mais informações. A todos um ótimo feriado e a gente se vê lá, tchau!